Olá, pessoal do canal Ronaldo Lima Oficial. Essa é a nova série Quando Jesus Morreu, na interpretação das Testemunhas de Jeová, na minha interpretação, na interpretação do Adventista do Sétimo Dia e também dos Judeus Messiânicos. Esse daqui é um vídeo complementar a um vídeo anterior que eu fiz, vai estar aqui na descrição para que você possa assistir, que é qual foi o ano da morte de Jesus na visão dos Judeus Messiânicos. E esse vídeo eu vou colocar como amarrando as pontas soltas. Confesso que quando estava gravando o vídeo tinha muita informação e eu fui selecionando algumas informações para não deixar o vídeo muito longo, mas houve uma pergunta no canal do professor Kleber Guedes sobre uma afirmação que eu fiz, né? E esse vídeo vai ser uma resposta a essa pergunta, que eu já ia até fazer esse comentário no vídeo quando eu fosse falar sobre o dia, porque essa série eu estou dividindo em duas formas. Eu estou dividindo primeiro sobre o ano que Jesus morreu e depois eu vou fazer um outro 4 vídeos falando da interpretação de todo mundo dentro da visão do dia que Jesus morreu, tá? Então essa daqui é a visão do ano que Jesus morreu. E o comentário do professor Kleber Guedes é: onde está escrito na Torá que o cordeiro tinha que ser morto no templo? Eu fiz essa afirmação durante o vídeo e ele fez essa pergunta e agora nós vamos esclarecer isso. Está pronto para entender o porquê que o cordeiro tinha que ser morto no templo? Tá? Então vamos nessa. A primeira coisa que você tem que entender é saber diferenciar as instruções que foi feita para o evento principal dos eventos chamados memorial. A função do memorial é só trazer à memória aquele evento principal, só isso. Feito isso, cumpriu o seu propósito. Agora, as instruções do evento principal, ela tem o objetivo de salvar a vida, no caso da Páscoa, né? E fazer com que o faraó liberte o povo do Egito. Então, os objetivos são diferentes e as suas ações também foram diferentes. Nem sempre o texto da instrução dada em Êxodo 12 vai servir para o memorial. As instruções foram para um cenário diferente. Então, no evento principal, cada pessoa, cada pai de família, cada líder da família matou seu próprio cordeiro. No memorial, não. No memorial, o cordeiro era morto e tinha que ser morto pelo sacerdote no templo. Depois eu vou fundamentar. Então vamos aos fundamentos. Eu não vou só responder se é no templo que deveria ser morto o cordeiro, mas também eu quero responder a pergunta: pode deixar de fazer o sacrifício? Porque esse é o ponto principal do vídeo anterior, né? Onde eu falo da visão dos judeus messiânicos, porque a espinha dorsal, ele estava seguindo a Páscoa essênia, e a Páscoa essênia não fazia o sacrifício. Agora, pode não fazer o sacrifício? Essa que é a questão. Então, a resposta direta é não. É obrigatório fazer o sacrifício. O texto está em Números 9:13, que diz o seguinte, ó: porém, quando o homem for limpo e não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, ou seja, de matar o cordeiro, essa alma do seu povo será extirpada. É isso. É obrigatório fazer o sacrifício do cordeiro. É obrigatório praticar a Páscoa. Não é opcional. Então, respondendo de forma direta, é obrigatório fazer o sacrifício. É obrigatório celebrar a Páscoa. Não celebrar a Páscoa, aquele que não celebra a Páscoa é expulso do meio do povo. Mais um texto mostrando que, estando em Jerusalém, puro e de total condição para celebrar a Páscoa e escolhe não celebrar a Páscoa, tem que ser excluído do meio do povo. Aqui, ó, esse é o comentário do Bruce, diz o seguinte do versículo 13, ó: se eles não celebrassem a Páscoa, seriam eliminados do meio do povo, versículo 13. Então tá aí mais uma evidência de que isso não era opcional. Esse é um comentário judaico, aqui está o comentário original, que diz praticamente o seguinte, ó: se uma pessoa deixou de observar a Páscoa, tanto no dia 14 de Nissan quanto no dia 14 de Iyar, incorre penalidade prescrita, ou se a penalidade se aplica apenas se alguém falhou deliberadamente para observar a Páscoa no dia 14 de Nissan. Ou seja, a pessoa simplesmente escolhe não fazer o sacrifício, escolhe não preparar a Páscoa no dia 14 de Nissan. Então, se a pessoa fizer isso, ela vai sofrer a penalidade. Agora,
uma fonte judaica mostrando que fazer o sacrifício no dia 14 de Nissan não é opcional. Esse é o comentário do Champlin e eu queria falar uma coisa. A Páscoa tem um ponto que é importantíssimo e totalmente diferente. Ela tem uma Páscoa suplementar. Para as pessoas que não conseguiram fazer a Páscoa no dia 14 de Nissan, eles podem fazer no dia 14 do mês de Iyar, que é o segundo mês. Tem outro evento, tem outra festa judaica que pode ser feito isso? Essa é uma das evidências inquestionáveis de que fazer a Páscoa era obrigatório. Porque se você não fez no primeiro mês, ainda teria uma segunda chance de fazer no segundo mês. Tá certo? Então, isso é uma evidência de que a Páscoa era obrigatória. Você não tem aí, eu não pratiquei o Yom Kippur no dia 10 do mês 7. Vai fazer então no dia 10 do mês 8. Não existe isso. Não existe. Eu não fiz o Sukkot no dia 15 do mês 7. Então você faz no dia 15 do mês 8. Não existe isso. Mas na Páscoa existe. Na Páscoa existe. Então a Páscoa, ela é diferente. A Páscoa tem que ser feita. É obrigatório. Então veja o que diz aqui no Champlin sobre o versículo 13. Deixar de celebrar a Páscoa. A Páscoa suplementar, que é a segunda Páscoa, que é a Páscoa do mês segundo, mês de Iyar, no dia 14 de Iyar, não é permitida ao homem que estiver limpo ou não estiver viajando na época da Páscoa regular, ou seja, no dia 14 de Nissan. Ninguém tinha o direito de adiar a sua participação sem justa causa. Aquele que ousasse fazer tal coisa seria eliminado, o que poderia significar excluído, porém, mais provavelmente que seria executado. Ou seja, a pessoa que deliberadamente escolhe, eu não vou celebrar a Páscoa. Segundo Champlin, essa pessoa poderia ser morta. E agora, pessoal, complicou, hein? Se Jesus escolheu deliberadamente não seguir a Páscoa oficial para seguir a Páscoa essênia, então Jesus ele se enquadra nesse versículo 13, aonde diz que ele merece morrer. E olha só o que diz aqui Champlin, tal execução usualmente era efetuada mediante apedrejamento. Então Jesus, ele não comendo a Páscoa, aceitando fazer a proposta essênia, ele assume que merece a morte. E aí, vai defender isso? Para fechar esse ponto aqui, eu gostaria de ler no site JW, o que diz aqui na Bíblia da Tradução do Novo Mundo, que diz o seguinte no versículo 13 de Números 9. Mas se o homem estiver limpo ou não estava em viagem e não participou do sacrifício pascual, essa pessoa será eliminada do meio do povo. Então, está mostrando aí exatamente que o sacrifício, ele era totalmente obrigatório, não era opcional. Vem cá, eu quero te pedir um favor. Você conhece o Apolinário? Você conhece o Anderson Apolinário? Então, ele defendeu que Jesus era essênio e que Jesus não comeu a Páscoa oficial, que Jesus não participou, que Jesus não se programou para fazer o sacrifício, que Jesus fazia a Páscoa essênia e que ele era essênio. Então, querido, antes de responder sua pergunta diretamente, o grande sábado, eu vou falar uma coisa. É muito importante entender sobre o calendário essênio, porque o calendário essênio às vezes caía de 4, 5 a 7 ou até 15 dias diferente a diferença da festa do calendário principal, que era o saduceu, tudo bem? Então é muito importante entender isso, tá? O próprio Cristo, ele comemora, tá? Ele faz o jantar de Pêssah, tá? Um dia antes, praticamente. Nesse aqui, você encontra, aí você fala, não precisa de registro histórico, tá bom, em Marcos 14, 13, você vai encontrar Cristo fazendo essa mesma menção, e você pode ver que é antes, você puxar pelo cronograma, é antes. Agora eu vou responder, o grande sábado, tá bom? Não quer dizer que seja o sábado semanal, sétimo dia, ok? Os adventistas falam que a contagem como é que fala? Inclusiva, ok? É uma contagem inclusiva que Cristo ficou 3 dias, tá? Eu vejo não como o grande sábado, como sendo o sétimo dia, tudo bem? A sexta, mas eu vou colocar aqui depois para você a imagem e o ano, tá? No calendário gregoriano e o calendário hebraico, mas há uma informação muito importante, Vou respondendo a sua pergunta. O sábado, o Shabat, o grande sábado, não quer dizer que seja o sétimo dia semanal.
mas um sábado importante, ok? Vamos lá. Agora, só para fechar a primeira parte lá, do qual você falou também, o calendário essênio não é lunar. Eles tinham tanto desprezo pelo que estava acontecendo, os essênios não gostavam porque achavam que os saduceus estavam muito corrompidos, tanto que eles tinham um calendário diferente. Eles tinham também o calendário lunar, mas eles se guiavam, as suas festas eram pelos calendários solar e não lunar. Então, Ronaldo, o calendário essênio, o calendário solar essênio, cara, tá dentro do foco, eu não tô fugindo, não é estratégia nenhuma e todo mundo tá vendo, criatura. Veja só, entenda só, em nome de Jesus, entenda, tá? O calendário essênio tinha diferenças, é que eu já expliquei lá desde o primeiro debate para você, tá? A diferença, veja só, há alguns que dizem que foi na quarta, há alguns que dizem que foi na quinta, há alguns que dizem que foi na sexta, sendo que o próximo, né, o grande Shabat, seria a preparação do sétimo dia. É aí que você quis entrar na questão dos sabatistas, né? Que você quis insinuar aí. Mas veja só, se você não entender a questão do calendário essênio, porque Jesus era essênio, é isso que você tem que entender. Tudo bem? Se você não entender essa questão, você não vai entender nada sobre calendário. Você não vai entender, você vai ter um grande problema. Quer ver? Eu posso lhe mostrar, por exemplo, que a igreja adventista, né, já que você está falando sobre os sabatistas, colocou no ano 31, não é? Coloca no ano 31. Foi lá que eu coloquei na primeira lá, só para saber qual é que é a sua, né? Qual é que é a sua? Porque eu já vi você falar também dos adventistas. Mas vamos lá. Se eu colocar no ano 33, não é uma pergunta ainda. A gente vai chegar lá. No ano 33, será que bate? Vamos ver. Defender que Jesus não comeu a Páscoa por escolha própria, porque Jesus ele não estava, segundo esse texto que nós acabamos de ler, ele não era um homem limpo? Sim. Ele não estava em Jerusalém, ou seja, ele não estava viajando? Sim. Então por que Jesus não se programou para a festa judaica oficial, o sacrifício pascual no dia 14 de Nissan? Porque ele escolheu seguir a Páscoa essênia? Então Jesus, segundo o Apolinário, ele foi merecedor da sua morte quando nós olhamos para esse texto. Então Jesus ele não foi morto inocente. Ele merecia a morte. Vem cá, meus amigos. Você que conhece o Anderson Apolinário, você não acha que ele teria que se explicar sobre isso? Eu acho. Se você conhece ele, manda esse vídeo para ele e peça para que ele responda. Eu coloquei o áudio dele inteiro para não dizer que houve manipulação. Por isso ficou um pouco extenso. Mas vem cá. Você não acha que seria nobre a pessoa reconhecer que errou? Então, tá aí. Me ajude nessa. Mande esse vídeo para ele. E vamos ver se ele vai realmente sustentar o que ele disse ou vai voltar atrás, como faria qualquer pessoa sensata. Agora que ficou claro que o sacrifício pascual, celebrar a Páscoa, não é opcional, é obrigatório, nós podemos passar para a segunda pergunta, que é: o sacrifício tinha que ser no templo? Eu vou usar como base Deuteronômio 16, versículos 5 e 6, que diz o seguinte: os animais oferecidos em sacrifício na Páscoa deverão ser mortos em um só lugar, isto é, no lugar de adoração escolhido pelo Senhor nosso Deus. Em nenhum outro lugar da terra que Deus lhe está dando, vocês poderão matar os animais. Ok? Então, veja que o texto ele é muito claro. Ele diz que é apenas em um só lugar. Todo mundo tem que fazer o sacrifício em um só lugar. Onde? No lugar aonde Deus escolheu para adoração. Então, tá aí o texto. Então, vou mostrar agora umas pessoas comentando sobre esse texto, né, dentro da cultura judaica, dentro do entendimento cristão, e aí a gente fecha esse vídeo. O primeiro texto que eu vou colocar aqui é o texto de Champlin, que diz o seguinte: no capítulo 16, versículo 5, ele diz que o lugar central de adoração é o templo de Jerusalém. Depois vocês podem ler aí, paralisar e ler tudo. Então é o templo de Jerusalém. O segundo texto vai ser da Enciclopédia Judaica, o verbete O Sacrifício Pascual, diz o seguinte: sob Moisés, de acordo com o Pentateuco,
essa liberdade de oferecer sacrifício em qualquer lugar e sem ministrações dos agentes sacerdotais designados desaparece. O lugar apropriado para as oblações deveria ser diante da porta do tabernáculo, onde ficava o altar de holocausto, e onde Deus conheceu o seu povo. Aqui está conhecer o seu povo, mas na verdade se encontrava com o seu povo, tá? Aí ele termina aqui, ele completa dizendo, e mais tarde em Jerusalém no templo. Então, qual é o único lugar que tem que ser feito o sacrifício? No Templo de Jerusalém. Agora, para fechar o entendimento, eu vou pegar aqui um texto que mostra exatamente o que eu estou falando. Eu já mostrei no texto de um comentarista cristão, já mostrei agora um texto sobre a posição judaica na enciclopédia judaica, e agora eu vou mostrar somente na Bíblia. Os sacerdotes que faziam os sacrifícios no templo. E se não tivesse o sacerdote suficiente para fazer o sacrifício no templo, poderiam celebrar a Páscoa no segundo mês. Quem não pôde celebrar por causa da quantidade de sacerdote para fazer o sacrifício. Vamos ver aqui? Está em 2 Crônicas, capítulo 30. Olha o que diz aqui, ó. Depois disso, o rei Ezequias enviou mensageiro por toda a terra de Jerusalém e de Judá e mandou carta para o povo das tribos de Efraim e de Manassés, convidando todos para virem ao templo de Jerusalém. Para quê? A fim de comemorar a festa da Páscoa, em honra do Senhor, o Deus de Israel. Aí continua. O rei, as altas autoridades, os moradores de Jerusalém tinham concordado em comemorar essa festa no segundo mês do ano, porque não tinham podido fazer no tempo marcado, isso é, no primeiro mês. Isso porque os sacerdotes que haviam se purificado eram poucos, e o povo não se havia reunido em Jerusalém. E o rei e o povo acharam bom o seu plano. Então tá aí a evidência bíblica de que é no templo de Jerusalém, porque se não for lá, eles não vão poder comemorar. Tá aí um evento que os sacerdotes que estavam ali para fazer o sacrifício eram pouco, então isso também dificultou, e o povo também não pôde ir para Jerusalém, então foi permitido fazer a festa no segundo mês do ano. Tá certo? Então, espero que esteja respondido aí. Por que o sacrifício tinha que ser no templo? Porque tem que ser feito pelo sacerdote, tinha que ser feito no templo e não é opcional, é obrigatório. Tá certo? Dessa forma, eu agradeço. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.